O capítulo 9 ele vai falar das características do hardware, vai falar das características do software e vai falar da manutenção preventiva e corretiva desses dispositivos. Se você já tem um notebook, né, você sabe muito bem do que eu vou te falar. Ele é muito, muito, muito parecido em termos de software com o desktop. As diferenças são mínimas, tá? Podemos usar aí um tamanho de tela do desktop mais favorável, né? Mas são poucas as diferenças técnicas. Óbvio, né? Componente por componente, a gente está falando de coisas diferentes, tá? Mas a nível de funcionamento global, a nível de caixinha preta, a gente está falando de equipamentos que se comportam de maneira semelhante. O Windows 10, Windows 8, Windows 7 do seu desktop é exatamente o mesmo do Windows 10, do Windows 8 e do Windows 7 do seu notebook. Então, não se preocupe em relação a isso. Basicamente, né, o capítulo fala de notebooks e um pouquinho de celulares, a gente vai falar na semana que vem. Mas a gente também tem, né, ou tinha até bem pouco tempo atrás, uma outra categoria entre essas duas, né, que eram os netbooks. Tá? O netbook foi uma geração de computadores que o mercado nacional lançou. Ele tinha um tamanho, né, reduzido em relação a um Note. Seu preço também era reduzido. E óbvio, né, com tudo isso reduzido, a performance dele também era um pouco mais limitada. Mas permitia que os usuários levassem esse computador numa bolsa, né, numa mochila de escola. Como ele não tinha um valor financeiro, né, um valor monetário tão alto assim, a indústria entendeu que era uma opção para o mercado nacional. Vendeu-se até que bem, mas não a ponto dessa tecnologia se estabelecer. Então, a gente hoje não tem mais netbooks, temos um ou dois modelos, se eu não estiver enganado. A Dell ainda tem um modelo em catálogo e a HP também tem um modelinho em catálogo, mas muito difíceis de se encontrar. Então a gente vai acabar focando mesmo em notebooks, tá bom? Fisicamente, né? Um notebook, eles são diferentes, as cascas, né? As caixas são diferentes, mas as funcionalidades são as mesmas, tá? Localizando os conectores, no desktop a gente tem muita conexão na parte traseira. Já o notebook, ele tem conexões nas suas laterais, né, esquerda, direita, tem conexão na parte traseira e alguns computadores, né, trazem leitores de cartão, porta USB, até mesmo na frente. Tá? Depende muito do modelo. Tem notebooks com 3 portas USB, 4 portas USB. Tem notebook com saída HDMI, tem notebook ainda com saída VGA, né? Então, isso varia muito de modelo para modelo. Os notebooks exigem uma fonte externa de alimentação, além da própria bateria. Essa fonte externa pode ser uma fonte mesmo, de verdade, ou pode ser um carregador para esta bateria. Mas a vantagem é que, sendo um ou sendo o outro, ele permite que você trabalhe com o computador conectado à rede elétrica e, quando a bateria estiver com a carga completa, trabalhar desconectado dela. As baterias, elas são de tamanhos diferentes, modelos diferentes, capacidades de fornecimento de energia diferentes, então não é possível aproveitar uma bateria do Sony numa máquina HP ou numa máquina Dell, não é possível. Eles têm carregadores, fontes específicas. Então, a dica, né, desde já, e eu já falei isso em outro momento para vocês, sempre que você estiver recebendo um equipamento, né, para fazer manutenção, que você receba também esse equipamento com o seu devido carregador.
É óbvio, né, que a gente precisa ter capacidade, né, de fazer diagnóstico nos carregadores também. Mas é sempre importante que o carregador acompanhe o notebook para manutenção. E muitas vezes, né, o problema está no próprio carregador, tá bom? Então isso a gente precisa ficar atento. Há algum tempo atrás, alguns anos atrás, as baterias de notebook apresentavam aquele famigerado efeito memória, né? Então, depois de um certo tempo, ela carregava só até 60%, 50%, e aí quando chegava a 30%, ela desligava a máquina. Hoje melhorou muito, né? As baterias mais novas não apresentam ou não manifestam tanto essa característica. Ainda manifesta, mas bem menos. Baterias mais novas são mais poderosas a nível de fornecimento de energia e esquentam menos, o que é muito bom. Não sei se vocês já viram, né, pelo menos em propaganda, os Ultrabooks, né, que são aqueles notebooks bem fininhos. A bateria deles é muito pequenininha também, é bem fininha. E funciona muito bem, obrigado. Tá? Alguns notebooks permitem que você retire a bateria de maneira muito fácil. Outros notebooks já não é assim. Você precisa remover a tampa traseira do notebook, porque a bateria está dentro da tampa. Tá? Isso não é nada ruim, não é nada de tão diferente, tá? As tampas hoje em dia, elas são fáceis de serem retiradas. Mas elas garantem uma certa economia, né? Então, geralmente, computadores que trazem, né, essas baterias embutidas são né, de modelos mais básicos, modelos de entrada para o usuário, tá bom? Então, a gente não encontra muito nos modelos de ponta. Tem muita gente que não usa bateria, tá? Tenho colegas que tiram a bateria e só trabalham com o notebook conectado à rede elétrica. Não há problema algum. Eu, particularmente, acho que a bateria é uma vantagem, né? Porque você pode levar esse seu computador para onde você quiser, inclusive para locais onde você não tenha uma tomada disponível. Mas tem gente que não pensa assim. Tem gente que simplesmente, na mesa de trabalho, substituiu o desktop por um notebook e aí para ele é indiferente. Ele trabalha conectado em 100% do tempo à rede elétrica. Tá bom? Quando a gente abre a tampa de um notebook, a gente encontra várias coisas diferentes, né? E aí varia de modelo para modelo, varia em posição. A gente encontra alguns LEDs, né? Algumas lâmpadas, a gente encontra o botão de liga, desliga. Mas em linhas gerais a gente encontra um touchpad, que é o mouse, né, onde a gente coloca o dedo ali para fazer o toque, né, para simular o mouse. Encontramos um teclado. Computadores mais novos, a gente encontra leitores de impressão digital, tá, para dar o login, para fazer o login. Microfone e webcam em 100% das máquinas. Mesmo aquelas máquinas mais simples, a gente também encontra. Tem um elemento aqui, ó, que é o stick, né, o apontador stick, que era muito comum há alguns anos atrás, mas hoje ele é mais restrito a alguns modelos de game, né? Que é uma bolinha, né? Uma tecla que parece uma bolinha que fica no meio do teclado. E aí você, com o dedo, naquela bolinha, você simula o funcionamento do mouse. Para quem joga, né, parece ser uma ferramenta bacana. Né? Para quem desenha também parece ser uma ferramenta bacana, mas para o usuário comum, diferença alguma. Né? Ele acaba usando o touchpad. E a maioria dos usuários mesmo, né, usam o touchpad em alguns momentos só. Né? Para trabalhar, acaba preferindo mouse conectado a uma porta USB. Algumas máquinas, né, quando você fecha, elas automaticamente se desligam. Outras máquinas não, você fechou, dá para ver ainda a telinha acesa com a sombra. Né? Então é importante vocês ficarem atentos em relação a isso.
Internamente, né? Como é que eles são? Bom, notebooks internamente são diferentes de desktops, tá? Por princípio básico, eles são projetados para consumir menos energia, tá bom? E estão preparados também para funcionar como uma bateria. Tá? Mas em linhas gerais, a gente tem placa-mãe, a gente tem memória RAM, HD, todos os componentes que a gente encontra no desktop também. Só que tem um problema aí, né? Alguns desses componentes, embora sejam semelhantes aos do desktop, eles têm formatos completamente diferentes, tá? E são proprietários. O que significa isso? Bom, placa-mãe. Lembra lá do formato da placa-mãe de um desktop? Quadrangular, né? Ou retangular, e aí a gente podia colocar aquela placa-mãe em gabinetes diferentes, né? Eles eram intercambiáveis, ok. A placa-mãe de notebook é proprietária. O que que é isso? A placa-mãe de um computador Lenovo, de um notebook Lenovo, só pode ser substituída por outra placa-mãe de um notebook Lenovo do mesmo modelo. Não há possibilidade de troca de placa-mãe entre os modelos. Muitas vezes, para encaixar naquele espaço já restrito, o fabricante faz recortes físicos aqui na placa. Tá vendo ali onde eu estou apontando com o mouse, né? E aí essa placa só encaixa naquele equipamento. Então não é possível se trocar. Então, placa-mãe de notebook é proprietária, ou seja, há uma restrição em relação ao modelo. Se você comprou uma máquina Lenovo, sei lá, L880, você vai ficar com a placa-mãe L880 para o resto da sua vida. Tá? Não dá para trocar, não é intercambiável. Diferente do desktop, né? Você tem lá o gabinete, e aí você de tempos em tempos pode fazer um upgrade, né? Pode melhorar essa placa, usar o mesmo gabinete. No notebook, não. Isso é ruim, porque torna o mercado de peças bem restrito, tá? Bem restrito mesmo, e incentiva muito o mercado de peças usadas. Se vocês forem lá no Mercado Livre, vocês vão ver que lá tem, né, dezenas de vendedores oferecendo placa-mãe de determinado notebook. O que acontece, né? O notebook da pessoa quebra a tela, dá problema, ela desmonta, vai lá no Mercado Livre e oferece as peças para quem quer comprar os pedaços. Tá? Nada de errado, nada contra, mas já são peças usadas. Peças originais são mais caras, né? E geralmente o fabricante não quer que qualquer pessoa mexa. Então, ele tem lá os seus distribuidores autorizados, que são as pessoas autorizadas para comprar essas placas direto da fábrica. E aí compram e ficamos com esse mercado restrito. Placa-mãe de notebook é cara, tá bom? Ela tem um preço alto, diferente das placas-mãe de desktop. Né? A maioria dos usuários, né, quando houve um orçamento muito caro, troca de notebook. Principalmente agora, né, gente? Com essa coisa do home office, a tendência é que as pessoas comprem computadores para trabalho, né? Então, são aqueles computadores de mil e poucos reais, né? Você vai comprar uma placa de uma máquina da Positivo ou da HP, você vai pagar aí 500, 600 reais, tá? Então, não vale em nenhum momento a troca, não compensa. Memória RAM, ela é o mesmo tipo de funcionamento, só que ela é mais compacta, tá? E ao invés dela ser chamada de DIMM, ela é chamada de SODIMM. Small Outline, ou seja, pinos em linha pequenos, tá bom? Então ela tem aqui uma sequência de pinos bem pequenininhos para o encaixe. As capacidades de memória RAM, 1 GB, 2 GB, 4 GB, 8 GB, tá? 16 GB, dependendo do fabricante. É muito fácil trocar. A grande maioria dos computadores tem uma tampinha. Você remove aquela tampinha e você pode substituir o módulo sem nenhum tipo de problema. E a única restrição é que você precisa comprar uma memória idêntica, né, de mesmo
de mesma procedência, mesma característica técnica para adicionar. Geralmente, né, a grande maioria das máquinas, elas têm apenas um slot para memória RAM, tá? Então você só pode colocar um pente, mas ele pode chegar, por exemplo, a 8 GB, 16 GB, dependendo aí da placa-mãe. As CPUs são diferentes, elas são mais finas, dissipam menos calor. A gente não tem aquele sistema de refrigeração pesado, né? Com o ventilador que a gente está acostumado lá nos desktops, né? Os notebooks têm um sistema de refrigeração específico e bem menos parrudo, tá bom? Então, as CPUs são componentes mais eficientes, ou seja, trabalham de maneira rápida e não dispensam muito calor, tá? O que é uma baita vantagem, uma característica desse tipo de equipamento. Então, as CPUs acompanham as placas-mãe e são específicas, assim como as placas-mãe também. Armazenamento, discos rígidos. Aqui a gente está falando de uma peça que pode ser usada tanto em notebook quanto em desktop. Aquele HDzinho de 2,5 polegadas, tá? Aquele HDzinho fininho, novo. Aquele HD antigo, né, pesadão, que a gente tinha nos notebooks, e ainda tem, nos desktops, aqueles grandões não servem. Tá? Mas os pequenos de 2,5 polegadas servem. E tem um outro tipo de HD, né, que é um HD stick, que é um HDzinho que parece um pentinho de memória. Tá? Ele tem 1,8 polegadas e ele também encaixa nos notebooks. Mas isso aí a gente vai ver mais adiante. Tá? A princípio, HDs servem do mesmo jeito, desde que eles sejam de 2,5 polegadas. Tá bom? Tem um equipamento, tá, que pouco usado aqui no Brasil, mas que a gente precisa falar dele, na verdade são dois. Um deles é o DockStation. Tá? O DockStation é uma estação de acoplamento. Então, imagina o seguinte, olha, você trabalha numa agência de publicidade, tem lá o seu notebook, e você precisa trabalhar com 3, 4 monitores simultaneamente. Né? Ou você trabalha desenvolvendo games e você precisa desses monitores. O seu notebook tem uma saída de vídeo, né? Não é capaz de atender a 4 ou 5 monitores. Então existe esse dispositivo, que na verdade pode ser colocado numa mesa, que você vem com o seu computador e acopla o seu computador a esse docking station, a esse dispositivo. Que é esse carinha aqui, ó. Que eu selecionei aqui, um docking station da Dell. Tá? Observa que ele tem mais saídas de vídeo, né? Saída paralela e tal. Esse docking station da Dell só atende computadores da Dell, né? Mas permite que você acople o seu notebook aqui, onde eu estou apontando com o mouse, e use todas essas outras portas de maneira bem tranquila. Tá? Para usar Docking Station, o seu notebook precisa ter, na parte de baixo dele, um conector para Docking Station. Tá bom? Não é qualquer notebook que permite que você faça isso. Tá? A grande vantagem do docking é que você pode ter várias portas, né, à sua disposição, sem precisar mexer na sua máquina. Então, essas portas têm, todas elas, as suas taxas de transferência de dados mantidas, tudo original, tudo bonitinho, como se fossem realmente aquele monte de portas que a gente tem lá no desktop. Uma docking station não é barata, ela é mais cara, inclusive, do que o próprio notebook, mas para determinadas funções vale muito a pena. Tá bom? A Docking Station aqui, ela tem um botão de ejetar aqui em cima. Então você vem com o seu notebook, encaixa ele aqui, ele trava. No final do expediente, você clica nesse botão e o seu notebook é ejetado. Está liberado para você levar para casa. Aí você fala assim para mim, legal, então por que não tem um desktop, né? Se é para ficar no escritório. Então, a vantagem de ter um Docking Station é que você pega a sua máquina e leva para casa. Tá? Leva para casa e aí continua trabalhando em casa, fazendo suas coisas, jogando em casa, tá bom?
DockStation tem um preço alto. O segundo equipamento que é importante a gente falar é o replicador de porta. Ele é uma DockStation bem mais simples, tá? Bem mais genérica. Por quê? Por que ela é mais genérica? Porque ela usa a porta USB. Tá? Ao invés dela ter um conector específico, ela se conecta com a porta USB. Para ficar mais fácil para entender, aqui a gente tem o replicador de porta, tá? Então observa que eu tenho dois conectores USB, eles vão se encaixar aqui, e a partir desses dois conectores USB você tem uma sequência de portas disponíveis para você trabalhar. Tá bom? Não sei se é da época de vocês, acredito que sim. Quando a gente tinha aquelas tomadas antigas em casa, a gente usava um Benjamin, lembra? Era uma pecinha que a gente punha na tomada e ele virava 3, 4 tomadas, né? É mais ou menos isso o replicador de porta. Aí você pode dizer para mim assim, mas ele é parecido com o docking. Então, pode até ser. Mas todas essas portas aqui, olha, a taxa de transferência de dados delas fica restrita à taxa de transferência de dados das portas USB. É diferente da docking. A docking, cada porta mantinha sua velocidade original. Aqui todo mundo é refém da porta USB. Então, todo mundo aqui se conecta ao computador através de uma única porta. Ou seja, se você mandar muitos dados, né, vai haver uma filinha de espera e a performance desse equipamento não vai ser boa. Tá? Mas quebra um bom galho, você não precisa ter uma docking. Um replicador de porta, né, uma extensão de portas, é 1/4 do preço de uma docking. Tá? E tem replicadores genéricos. Não há necessidade de ser como a docking, que é o mesmo fabricante. Tá? Então aqui você tem um iSky, que é um fabricante de replicador, num tablet ou num notebook aí, da Apple ou qualquer coisa nesse sentido. Tá? Então é perfeitamente possível. Então docking e replicador de porta são dois dispositivos que é necessário que você saiba. Usuário comum, né, usuário doméstico, geralmente não tem esses dispositivos em casa, mas é muito comum, né, você encontrar em agência de publicidade, em desenvolvedora de game, desenvolvedora de sites, tá? Esse tipo de dispositivo.